prometido, estou oficialmente lançando um quadro novo aqui no canal, o Afinal de Contas. Tá, Lucas, mas o que é que vai rolar nesse quadro? Galera, é o seguinte, como vocês vivem me pedindo para eu falar de assuntos voltados mais pro lado da ciência, tecnologia, afins, o quadro Afinal de Contas vai tratar justamente desses temas. E só lembrando que eu não vou parar de fazer, os outros quadros, como o CG, as Geek Lists, não, até porque o quadro Afinal de Contas vai ser só mais um paralelo que vai passar a ter aqui no canal, fechou? Sossegue! E para iniciarmos o quadro, acho que nada mais justo de que tratarmos de um dos meus assuntos favoritos, viagem no tempo. Será que é possível viajar no tempo? E se desse, para onde você iria? Comenta aí. Galera, viagem no tempo foi e continua sendo um dos temas mais abordados na nossa sociedade. Até porque quem não gostaria de voltar uns anos atrás e ver um show do Michael Jackson, dos Beatles, ou então presenciar ao vivo o homem dando seu primeiro passo na lua? É justamente para isso que a viagem no tempo serve. Viagem no tempo é e sempre foi um assunto abordado em diversas mídias, como por exemplo no cinema com o clássico De Volta para o Futuro e também nos livros de ficção com o tão aclamado A Máquina do Tempo. Porém, engana-se quem pensa que esse é um assunto exclusivo de filmes ou textos de ficção. Físicos conceituados vêm se dedicando à viagem no tempo há muitos anos, cara. E embora a ciência, veja o assunto de maneira mais moderada, ele continua tão fantástico quanto na ficção. E se realmente for abordado da maneira certa, um tema tão complexo como viagem no tempo pode se tornar um assunto bastante informativo e até mesmo entretido para algumas pessoas, que por sinal, é o que eu vou tentar fazer aqui hoje. E antes de iniciarmos essa nossa viagem no tempo, é importante vocês saberem o que é o tempo. Uma das definições mais aceitas é de que o tempo é o intervalo que se passa entre o acontecimento de dois eventos, como por exemplo o tempo que você leva para ir na padaria e voltar. Porém, até o início do século XX, pensávamos que o tempo era tipo absoluto, mano. Ou seja, o tempo era o mesmo para todos nós e que isso poderia ser facilmente constatado por meio de relógios. Até porque relatavam que um segundo aqui na Terra teria o mesmo valor que um segundo em qualquer parte do universo. Porém, alguns avanços científicos provariam que esse modelo era insuficiente em determinadas ocasiões. Até porque a gente sabe que atualmente, com o avanço da tecnologia, um segundo sequer que você passasse em um buraco de minhoca, por exemplo, seria o equivalente a milhares de anos aqui na Terra. Quando nos referimos à viagem no tempo, somos submetidos a duas escolhas, passado ou futuro. Até porque não dá para viajar pro presente. Ai, que burro, dá zero pra ele. E como pontapé inicial, como funcionaria uma viagem para o futuro? A viagem no tempo para o futuro, quando vista pela física, não funciona como no cinema. Você não pode entrar em um veículo e simplesmente aparecer em uma época cheia de avanços tecnológicos e carros voadores. Não, cara, isso não existe. Porém, como eu falei anteriormente, é possível atrasar o tempo. Digamos que você deixe sua família na Terra, e parta em uma viagem pelo espaço a, sei lá, uma velocidade próxima da luz. Quando você retornar, você logo vai ver que terás passado muito mais tempo na Terra do que para você. Ou seja, você voltou para o futuro e consequentemente também terá envelhecido menos do que os seus parentes e amigos que permaneceram no planeta. Para galera que não entende muito do assunto, pode ser confuso entender esses conceitos, mas no começo até mesmo os físicos foram resistentes em aceitar as ideias de Einstein. Mas com o passar do tempo eles perceberam que, por mais estranha que a teoria possa ser, ela combina com o que acontece na realidade. E não pense que esses conceitos estão muito distantes do nosso cotidiano. Se o seu celular, por exemplo, possui um GPS, você está carregando nada mais nada menos do que uma aplicação prática da teoria da relatividade dentro do seu bolso. Como os satélites que integram o sistema global de posicionamento estão se locomovendo em alta velocidade ao redor do planeta, o tempo deles se passa de maneira diferente em relação ao nosso. Por isso, o tempo dos satélites e o tempo dos usuários do sistema precisam ser ajustados antes de serem sincronizados. Uma situação semelhante é enfrentada pelos astronautas em órbita ao redor da Terra. Ou seja, por estarem se movendo rapidamente ao orbitar o nosso planeta, é possível perceber que o tempo para eles passou alguns milésimos de segundo mais lento. Se levarmos isso em consideração, podemos dizer que o nosso primeiro viajante no tempo foi o cosmonauta russo Sergei Evsdiuev. Com mais de 748 dias a bordo da estação Mir, ele orbitou a uma velocidade de aproximadamente 7,5 km por segundo. Ou seja, resumindo, Evsdiuev viajou cerca de 20 milésimos no futuro, o que ainda é considerado como um recorde de viagem no tempo mundial de um ser humano. O futuro é incrível. E
Então agora que vocês já entenderam, né, mais ou menos como que ocorreria uma viagem para o futuro, é importante saber também como seria possível ocorrer uma viagem para o passado. Como vimos até agora, né, é relativamente fácil viajar para o futuro. O problema aparece mesmo quando o assunto é voltar para o passado. Nesse cenário aparecem novas ideias tão fantásticas quanto as que já foram apresentadas. Em tese, viajar para o passado seria possível sim, se a barreira da velocidade da luz fosse ultrapassada. Cara, isso, fisicamente falando, é impossível, cara. E embora a física quântica aceite, né, a possibilidade da existência de partículas que se movem mais rapidamente do que a luz, é improvável que alguém ou algo pudesse ser acelerado a essa velocidade, pois isso exigiria uma velocidade infinita de energia, como é o caso de Barry em The Flash. Na série ele consegue se locomover com uma velocidade tão grande que acaba ultrapassando essa barreira, né, sendo possível, lógico, voltar no passado. Mas como eu disse antes, nesse cenário o tempo é apenas mais uma dimensão do espaço. Então, além de podermos, né, nos locomover nos eixos X, Y e Z, poderíamos também encontrar um atalho pelo tempo em direção a outra época. Vale a pena lembrar que, embora essas teorias sejam difíceis de entender e pareçam só funcionar no cinema, na TV, saiba que elas foram desenvolvidas com base em conhecimento científico. Então, por mais improvável que pareça, seria possível viajar no tempo caso tivéssemos o conhecimento e engenharia necessário para isso. Então, por mais improvável que pareça, seria possível viajar no tempo, ou melhor, não seria impossível, já que não conhecemos, né, nenhuma lei física que impossibilite a viagem no tempo. Porém, se você acha que viajar no passado é somente um mar de rosas, você pode estar muito enganado, cara. Uma das contradições mais famosas, né, ao tratarmos das viagens no tempo, é o paradoxo do avô. Esse paradoxo pode ser explicado de pelo menos duas formas. A primeira situação seria a seguinte: um cientista inventa uma máquina do tempo e viaja para o passado. Até aí, ok, parabéns, congratulations. Porém, ao chegar lá, ele decide encontrar ele mesmo e impedi-lo de inventar a máquina do tempo. Mas nesse caso, velho, se a máquina do tempo não foi inventada, como é que ele voltou para o passado? Consegue entender? Situação semelhante, porém mais violenta, seria o viajante que voltasse no tempo para matar o próprio avô, impedindo assim seu pai de nascer e consequentemente que ele próprio nascesse também. Novamente, uma contradição acontece aqui. Afinal, se ele não nasceu, ele não poderia ter voltado no tempo e evitar o próprio nascimento. Novamente, vocês conseguem entender? Tá, Lucas, mas e aí? Como que essas situações elas poderiam ser resolvidas, né? Já que a viagem no tempo aparentemente não é impossível de ser realizada. Galera, existem pelo menos duas soluções para esse problema. A primeira, né, é a mais simples e por coincidência a menos divertida, que no caso seria a não interação com o passado. Em outras palavras, né, o viajante ele apenas observaria os acontecimentos, como se ele tivesse uma máquina de realidade virtual. Ou seja, ele não poderia falar, andar e muito menos conhecer alguma pessoa, porque isso estaria diretamente afetando o futuro próximo de onde ele veio. Já a outra solução seria os famosos universos paralelos. Digamos que uma partícula esteja se locomovendo, né, em direção a uma parede que tem dois buracos. Ao se aproximar, ela precisará passar por um dos buracos, né, ou esquerdo ou direito, para ela poder prosseguir, correto? Mas não importa por qual buraco ela esteja passando, pois ela já passou pelos dois ao mesmo tempo. E sabe o que deixa essa situação ainda melhor, cara? Nós não conseguimos detectar ela passando, né, pelos dois buracos, pois afinal nós e o nosso equipamento de medição estaríamos em apenas uma das realidades. Podemos então pensar que quando tomamos alguma decisão ou simplesmente praticamos alguma ação, acabamos criando uma cópia do universo que passa a se comportar de acordo com a ação ou decisão que escolhemos. Algo que, de acordo com a física quântica, acontece a todo momento, cara, mesmo sem a viagem no tempo. Simultaneamente, outros universos com realidades paralelas foram criados, como se tivéssemos escolhido ou, sei lá, feito outra coisa. Dessa forma, o viajante que voltasse no tempo poderia, na verdade, estar indo para um universo paralelo, enquanto permaneceria no presente de outro universo. Assim ele poderia, né, matar o próprio avô e interromper a própria existência. Porém, o viajante no tempo poderia correr o risco de, ao impedir a própria existência, acabar modificando o mundo todo, cara. E é aí que ocorre o famoso efeito borboleta. Quem aí já assistiu o filme? Galera, qualquer interação, por menor que seja, pode causar efeitos imprevisíveis, alterando completamente o curso da história, que, como eu já citei, é exatamente o que acontece na série do Flash. Ele volta no tempo e, por consequência de seus atos, toda a linha do universo de onde ele veio acaba se alterando. Então você aí que for viajar no tempo, cuidado, hein, cara.
Resumo geral, seria possível viajar no tempo? Eu acho que um sim seria a resposta mais curta. Porém, muitos aspectos ainda precisam ser estudados e, obviamente, precisaríamos de uma tecnologia que ainda estamos longe de conseguir. Mas com o avanço do mesmo, quem sabe, né, cara? Enfim, galera, é isso. E antes de finalizar, comenta aí embaixo o que você achou não só do vídeo e do quadro novo em si, como do tema também. Se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa ou me precipitei em outra, comenta aí. E eu gostaria também de agradecer, galera, não só a vocês pelo apoio que vocês vêm me dando aqui no canal, como também a galera que tá me ajudando com a parte da produção dos vídeos. O Josué mesmo, que tá sendo encarregado de toda a parte do design aqui no canal. É ele quem faz as thumbs, os banners. Eu gostaria também de agradecer em especial ao Luiz, que fez esse cartoon sensacional pra mim, velho. Então, valeu mesmo de coração, galera, por toda essa força aí que vocês vêm me dando aqui no canal, velho. É nóis. Se gostou do vídeo, não se esqueça, claro, de largar aquela voadora no like, que ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo aí pra geral, cara. E me segue lá nas redes sociais, que é legal. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui.